Então, o programa Polos de Cidadania é um programa aqui da Faculdade de Direito da FMG. Ele foi criado em 1995. É um programa de ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, há uma diretriz da universidade de que essas funções da universidade sempre andem juntas, né? Que você sempre que realizar pesquisa, você realizar extensão, você realiza ensino, para que, vamos dizer assim, a educação universitária seja realmente diferenciada e mais próxima da realidade brasileira. Na época que o Polos foi criado, o objetivo central dele era, vamos dizer assim, tanto que a universidade pública exercesse a sua função, vamos dizer assim, de retorno para a sociedade, desse um retorno concreto para a sociedade, e como propiciar ao estudante uma formação diferenciada, uma formação mais próxima, inclusive, dos anseios dos conflitos sociais, principalmente os conflitos de áreas vulneráveis do país. O programa, desde 1995, ele vem desenvolvendo várias metodologias de trabalho. Uma dessas metodologias é a mediação, né? Então, assim, desde 98 que o Polos vem trabalhando com a metodologia de mediação, desenvolvendo uma metodologia própria de mediação. A mediação em si é uma coisa muito antiga, né? Desde das comunidades, vamos dizer assim, indígenas, comunidades tradicionais, havia relatos da prática de mediação entre pessoas, como entre países, entre instituições, né? Dentro de empresas, entre pessoas. Isso, no Brasil, né, o movimento no Brasil, ele tomou uma força maior, mais recentemente, nos últimos 20 anos, em que realmente muitas práticas de mediação têm surgido, e práticas variadas. Uma vez que a mediação não tem também uma regulamentação e tudo, muitas práticas são realizadas em práticas diferentes, inclusive com o mesmo nome, de mediação. A mediação que o programa Polos realiza é uma mediação que a gente chama de mediação comunitária. Porque ao mesmo tempo que você tem uma mediação escolar, uma mediação comercial, uma mediação trabalhista, tudo tem todas essas questões. A nossa mediação é uma mediação comunitária. Primeiro, pelo fato dela ser realizada, o contexto onde ela é realizada em comunidades vulneráveis. Então, tem essa característica do contexto, vamos dizer assim. Então, assim, normalmente as pessoas que procuram o programa Polos, elas têm um déficit, seja econômico, né, de serviço social, algo desse tipo. Isso, vamos dizer assim, impele ao nosso tipo de mediação um caráter diferente, né? Diferente das mediações que a gente vê por aí. A mediação, o princípio, vamos dizer assim, número 1 da mediação é a possibilidade do diálogo, né? A mediação, ela trabalha para a construção do diálogo. Então, se não houver a possibilidade de diálogo, dificilmente você vai conseguir colocar em marcha um procedimento de mediação, né? Quando um não quer, dois não brigam, não tem essa conversa. Na mediação é o contrário. Quando um não quer, dois não conversam, né? Não tem como. A mediação, ela prescinde da possibilidade do diálogo. Então, a finalidade número 1 da mediação é atuar para uma construção dialógica de soluções de conflito, né? Ela atua para a construção da paz, do diálogo, né? Diante de uma cultura tão beligerante, que as pessoas não sabem conversar, querem resolver tudo ou no pau, como se diz assim, né? A expressão até da justiça, popularmente falando, vou levar você pro pau, né? É sempre um gesto de agressividade. A mediação, ela se coloca como uma possibilidade de construção de diálogo entre as pessoas, né? E, a partir daí, soluções criativas, pacíficas, para determinados problemas. Os mediadores, no caso do nosso programa, são números. O Polos, ele entende que não necessariamente é necessário um mediador, assim como se a gente pensa no juiz, né, ou como passava na Rede Globo, o mediador, que tem uma pessoa ali que faz aquela função do mediador. A gente entende que a mediação,
ela é uma postura, né? Sendo uma postura, todo mundo pode vir a exercer uma postura mediadora em determinado momento, né? Então, às vezes, diante de um conflito, você vê a possibilidade de vários mediadores, né? Nos nossos núcleos de mediação, nós temos os nossos mediadores formados, que são técnicos em direito, em psicologia, que atuam, vamos dizer assim, que a premissa deles é atuarem como mediadores, eles estão ali facilitando o diálogo entre aquelas pessoas. Agora, quando a gente fala de conflitos coletivos, que envolvem muita gente, essa possibilidade de outras pessoas, inclusive os próprios envolvidos, também exercerem funções mediadoras, é muito grande. Então, essa coisa do mediador, ela pode ser tanto a pessoa que é formada e que se propõe a tal, como em determinada reunião, uma pessoa que está envolvida no problema, colocar uma postura que seja mediadora. Entende? Olha só, nos núcleos do programa Polos, surgem conflitos, são apresentados conflitos de toda sorte, né? Desde a pessoa que está com um problema de família, com questão de pensão, por exemplo, o marido que não paga a pensão para a mulher, problema de vizinho, um vizinho está brigando com o outro, questões comerciais relacionadas a órgãos públicos, são conflitos, ou seja, de todos os gêneros. O núcleo é aberto, o programa Polos é aberto, todo cidadão que chegar lá, que conhecer o trabalho, que quiser ser atendido, vai ser atendido, independente do conflito, de tudo. Não existe um prazo, não há, vamos dizer assim, uma estipulação de um prazo máximo nem mínimo para uma mediação ocorrer. A gente tem casos que se resolvem em 1 ou 2 semanas e outros que duram 2 anos, né? Então tem muita gente que usa, vamos dizer assim, também o argumento da mediação e da conciliação, que é uma outra técnica de resolução de conflitos, como se fosse que a vantagem dela fosse a questão da celeridade. E, na verdade, não necessariamente o procedimento da mediação vai ser célere, porque a mediação ela tende a tocar, vamos dizer assim, no âmago do conflito, no fundo ali, na raiz ela quer trabalhar a raiz do problema, para aquele conflito não vamos dizer assim, não voltar a acontecer. Então, se você tem uma briga de vizinhos, não adianta resolver isso superficialmente e aqueles vizinhos continuar se odiando e diariamente você ficar brigando por outras coisas, né? Resolver uma questão ali numa janela, mas eles continuam brigando por outros motivos. O que a gente quer é que eles consigam estabelecer um acordo de convivência para depois da resolução daquele problema. E isso, às vezes, pode demorar. Ou não, mas não tem um tempo certo estipulado. Assim como não tem um valor, né, para nada da mediação. Como as demandas são amplas e as formas de resolução são diversas, os valores também que muitas vezes são acordados é caso a caso. Isso não tem uma estipulação de um valor real. Isso vai do caso a caso. A mediação estuda aquele problema concreto, as necessidades que estão ali em jogo e as oportunidades, vamos dizer assim. Como que o problema pode ser resolvido. Então, a questão do valor também vai de caso a caso. Olha, essa estatística a gente tem muito de alguns núcleos, que é do SERN e Santa Lúcia. A gente atende mais ou menos por dia cerca de 12 casos, 12 pessoas. A gente atende 4 vezes na semana. Então são 48 casos em cada sede atendidos por semana. E o programa ele vem desde de 2003, a gente começou a trabalhar com a mediação em 98, só que os núcleos mesmo foram abertos em 2003, prestando esse serviço. É um número grande, assim, né? Tem em vista a continuidade. Agora, a gente também não dá conta de toda a demanda que aparece, porque a demanda é muito grande. Olha, a mediação, por ela, vamos dizer assim, pelo objetivo central dela,
está vinculado, vamos dizer assim, na construção de uma sociedade mais pacífica, mais dialógica, principalmente mais dialógica, que consiga conversar mais sobre os seus conflitos, não, ao invés de tentar resolvê-los à violência, ou excluindo a pessoa como o sistema penitenciário, ou matando, como muitos falam, tem pena de morte, ou qualquer coisa desse tipo. A mediação é um instrumento que ela propõe a construção do diálogo, a possibilidade do diálogo. Eu acho que toda prática que vise, que tem objetivo isso, ela vai estar indiretamente atuando para a segurança pública, porque você vai estar atuando para a construção de uma sociedade, uma cultura de paz, vamos dizer assim. Né? Então você não, se por um lado, se tem um braço da segurança pública que é um braço mais punitivo, vamos dizer assim, repressivo, né, que em alguns casos realmente tem que existir, né, de punir, de responsabilizar, de prender, né, dependendo do grau de ameaça que aquela pessoa traz para a sociedade. Você também tem políticas de prevenção, vamos dizer assim. A mediação ela pode, e hoje em dia não é o foco do programa Polos, mas os núcleos de mediação de conflitos que foram implantados no estado de Minas Gerais, seguindo a metodologia inicial do Polos, hoje em dia eles atuam para isso, para prevenir conflitos, para diminuir a criminalidade. Né? Então, certamente a mediação pode ser um instrumento para isso.